ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Declare ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Você vai declarar: eu tenho Deus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de Tuas mãos. Declara: eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das Suas mãos. O choro pode durar uma noite, choro pode uma noite, mas a alegria é
que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti, Senhor.
contigo, de noite ou de dia. Ergue suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore o Senhor, exalte ao Senhor. Cante ao Senhor com muito louvor. Bem forte, bem forte. Bispo Paulo Cardoso ministrando a palavra. Bem, você pode, vamos receber, pode se sentar. Vamos receber o Bispo Paulo com palmas bem fortes para Jesus. Quero falar para a nossa funcionária Eliane, que ela pergunta Paulo aqui, ela estava em missão também, tá? Não estava aqui, estava em missão, trabalhando lá, mas eu perguntei para a pessoa, cadê o missionário? Vai chegar? Não, estava fazendo a obra, Deus abençoe. Bispo Paulo, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Aleluia. Tá forte, não é? Glória. Tá forte o som. Forte, não tá, irmãos? Glória. Glória a Deus. O melhor não é a comida, não é o café. É a presença de Deus que está. Aleluia. Glória. Isso faz toda a diferença. Faz muito tempo que a gente não recebe os pastores aqui. Ali era uma bênção do pastor Gerson. Cadê o pastor Gerson? Esse menino, eu batizei ele, hoje está na família viva. É uma bênção aqui no bairro. Para nós é alegria receber vocês aqui. Eu lembro que a última vez que eu preguei aqui para os pastores foi aquela vez de Ezequiel 37. Gente, muito cuidado aí, que esse banco é só combustível, tá? Nós estamos reformando aqui, mas não reformamos tudo ainda. Eu disse para o bispo Cláudio que assim que nós marcamos um café aqui, Deus falou comigo uma palavra, e ontem eu estava estudando essa palavra para trazer para os irmãos. Uma reflexão, não é uma pregação em si, mas uma reflexão, porque quando você prega para uma igreja, membros de igreja, você tem um linguajar, mas quando você prega para pastores, que são pregadores também, eu gosto muito de ouvir, eu gosto de vir com a velha, porque a gente que prega direto precisa ouvir. E esse é um ambiente que a gente tem assim, Senhor, fala comigo. Porque muitos que nós vamos falar aqui, de repente, ele vai trazer uma resposta para você. Eu quero falar hoje com os irmãos, conversar um pouquinho sobre um tema. Deus falou comigo que nós temos uma missão e não podemos parar. Eu lembro muito da tribo de Sacar, que eles eram conhecedores do tempo, do seu tempo. Que tempo é hoje? Que tempo é esse que nós estamos vivendo hoje? Que tempo é esse que nós estamos pastoreando? Não sei se são na minha igreja, mas muitos jovens estão saindo das igrejas. Muitos adolescentes estão saindo. E nós temos empenhado em orar pelos jovens. Está havendo uma invasão muito grande de jovens dentro das igrejas. É só na minha, irmão, ou está passando em todos? Eu quero ler com os irmãos em 1 Reis. 1 Reis. Glória. Glória.
19. Na verdade, eu não falasse do 17 em diante também, né, no termo da mensagem. Mas eu quero ler com os irmãos o capítulo 19, versículo 8. Primeiro Reis, eu falei primeiro ou segundo? Primeiro, né? Primeiro Reis 19. Vamos começar do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou uma mensagem, mandou um mensageiro a Elias, e diz a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, no caso, vendo Elias, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu íntimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, bebeu, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que as palavras do Senhor veio a ele: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco minha vida para me atirar. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que feria os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Pai, eu apresento essa palavra. Já tem umas 2, 3 semanas que o Senhor falou para eu falar para os teus servos isso. Então, Deus, me usa um pouco mais. Que o teu Espírito não tenha nenhum impedimento para falar a nós nessa manhã. Que essa manhã seja uma virada de chave para alguém que está aqui. Em nome de Jesus. Querido, eu me debrucei nessas madrugadas, na madrugada de hoje,
olhando e tendo de Deus a iluminação. E eu sempre percebo que todo ministério, ele tem um início, tem um meio e tem um fim. E é muito bom você olhar um relato bíblico, porque nós estamos vivendo na velocidade dos acontecimentos. Mas os relatos bíblicos, eles são bons porque, às vezes, muitas coisas que as pessoas, que os obreiros passaram no passado, que os pastores, que os profetas passaram no passado, nós também passamos hoje. O tempo mudou, mas as dificuldades são as mesmas, as lutas são as mesmas. Não é porque aquele tempo era mais difícil do que hoje. Cada vez que passa, o pecado aumenta mais. O pecado hoje está mais fácil. Hoje você liga na internet e você tem acesso a muitas coisas. O mundo está acelerado. A volta de Jesus está bem perto. E dentro dessa questão, início, meio e fim, se você for lá no início do ministério de Elias, ele surgiu no meio de uma catástrofe, onde a idolatria tinha tomado o reino do norte de Israel. Acabe e Jezabel. E Deus levantou Elias nesse período, vindo de Gileade, Tisbita, de Tisbe. Ele começou o seu ministério e eu creio firmemente nisso. Todos nós temos uma missão diferente hoje. O meu ministério é igual ao seu, mas ele não é melhor do que o seu, nem o seu melhor do que o meu. Cada um estamos em uma localidade diferente, com visões que Deus dá, mas quando nós nos unimos, somos mais fortes. Porque é interessante que eu tenho um nome e você também tem. Pertencemos a famílias diferentes, mas tudo isso pertence ao reino. Nós somos o reino de Deus, trabalhamos para esse reino. E no início do ministério de Elias, não tinha nem uma placa denominacional, ele exercia um ministério maravilhoso. E o ministério dele, no início, ele teve mais ou menos pastoreando, sendo profeta aí, entre 874 a 852 a.C. E é interessante pensar que ele é um defensor da fé no Deus vivo, porque Israel tinha desvirtuado. Jezabel trouxe Aserá, trouxe Baal, sustentava, destruiu os profetas de Deus e colocou para governar. E Acabe era um homem que não tinha uma postura muito firme e acabou sendo levado. Israel, quando o líder não tem a direção de Deus, todo o povo perece. É daqui que tem que sair a direção. Deus fala conosco para a gente falar com Deus. Se não tem essa direção, não complica. E ele estava ali, e Deus levanta Elias, e Elias começa a falar, começa a profetizar. E Deus foi fazendo no capítulo 17 muitos sinais. Se você ler o capítulo 17, ele fala com Acabe, ele fala uma palavra para Acabe assim: vive o Senhor, versículo 1, capítulo 17, Deus é o perante cuja face eu amo. O que eu entendo? Ele era um homem de muita intimidade. Precisa quem anda com Deus ter a direção de Deus. Precisa quem anda com Deus ter intimidade. Mas por que você está falando isso, irmãos? A nossa vida é muito agitada. Eu tenho certeza que você já buscou mais do que buscou hoje. De que você orava mais do que você ora hoje. Às vezes a gente olha para trás, mas eu fazia isso. Por que coisas boas param? Eu lembro que um dia eu peguei um grupo dos irmãos e falei: vamos levantar todo dia 3 horas da manhã. Primeiro dia foi bom, segundo, terceiro não tinha ninguém. Você já percebeu que se você pegar um campo, limpar ele, e se você não ocupar a terra, vai nascer o que, irmão? Capim, você come capim, quem come capim é vaca. Se nós não nos envolvermos, e a obra de Deus, ela é muito complicada, mas ele era um homem que tinha intimidade, ele tinha autoridade na palavra, aquilo que ele falava acontecia. Aleluia! A autoridade, Deus honra aquele que é fiel.
Deus honra a palavra daquele que não honra. Maravilha, hein? Glória. Ele tinha também uma direção de Deus. Ele não fazia nada sem direção de Deus. Ele só ia onde Deus mandava. Ele só falava quando Deus mandava falar. Ele não tinha um ministério independente. O ministério dele era dependente de Deus. Para tudo. Para tudo ele servia. Ele era obediente à direção que Deus dava. Tudo isso a gente encontra no versículo 17. Ele era sustentado por Deus. Ele tinha o sustento divino. E o ministério dele era marcado com milagres. Com milagres e milagres. E ele também, irmãos, ele profetizava. Ele profetizou fartura na pobreza, vida no meio da morte, prosperidade no meio da pobreza. Quando ele chegava, e eu lembro quando ele, no capítulo 17, ele disse assim, versículo 13: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porque Deus manda ele para cá. Deus falou: vai lá para casa do Manu, que eu já mandei ela te sustentar. Eu não sei como é que Deus falou com ela, mas ele foi. Quando ele chega lá, a mulher estava nos fins da linha. E eu fico pensando assim, Deus deve ter falado para ela assim: vou mandar recurso. E o recurso foi mandar Elias, mas não mandou coisas para comer. Mandou o profeta para comer o resto que ela tinha, mandou um pouquinho que ela tinha. Mas o mistério estava em que? Porque na obediência Deus sustentou tanto Elias como ela e o filho. Porque aonde está a obediência, ela obedeceu em receber e Elias obedeceu em estar. E olha, no versículo aqui diz que ele ficou muitos dias, no versículo 15 do capítulo 17, ele ficou muitos dias ali. Então o ministério dele foi um ministério marcado com muitos milagres. E ele tinha realmente uma voz profética que mudava as circunstâncias, mudava os corações. Isso era o início. Quando a gente chega no capítulo 18, ele já estava já maduro o ministério. Eu não sei você, não lembro quando eu comecei o ministério, eu achei que eu sabia tudo. Gente, como que é? Eu lembro não sei se o Aloysio lembra dele, Tarcísio Leque, lembra dele? Ele foi meu professor. Ele falou assim: olha, rapaz, primeiro ministério a gente acerta muito e erra muito. Não sei se você estudou também no Jerry Stanley King, que nós estudamos lá na Seminário Sul. Mas assim, eu vejo aqui ele já amadurecendo no ministério. O meio do ministério, o início é difícil, mas a gente está com gás. Esses dias eu fui jogar bola com os meninos, pensando, lembra, Gerson, quando a gente jogava aqui? A gente jogava com um africano, que vinha africano para cá, a gente vinha jogar com eles. Eu lembro que jogando bola, a minha mente, na hora que jogou a bola na frente, eu fui fazer isso. Cadê? A mente até foi, mas o corpo, a perna não aguenta, a coluna já não aguenta. O ministério também é assim, a gente começa com toda a garra, faz tudo que a gente, faz aquele assim, você bate a raquete aqui, corre lá para rebater, você mexe em tudo, você faz tudo. Irmãos, o tempo vai passando, quando você chega no meio, você olha para trás do que você fez, a obra que você fez, ingratidão, pessoas que você deu a vida, na hora que você precisou, virou as costas. Aí você vai vendo que a obra de Deus, ela é gostosa, mas ela é espinhosa. E nesse meio, você já não está com aquela força do início. Lembra do futebol? Já joga a bola na frente. E agora, irmão, já estou descendo pouco, né? Porque você chega nos 50, você subiu o pico e você vai descendo. Você já começa a não ter muita força. Suas ideias já não são mais tão fortes como antes. Você já não tem tanto vigor. O Gerson lembra? Era monte todos os dias um monte para até rachar aqui. Virou uma cratera. Também subiu esse monte para orar pelo bairro. Tinha uma cadeirinha ali, irmãos, que era um capim. Eu sentava ali e ficava. Você lembra disso? Ficava o dia inteiro orando pelo bairro. E hoje? Quem aqui, irmão, sinceridade, como pastor, já não rende como rende antes? Ou é só eu? Sinceridade. A gente já não rende. Temos mais experiência do que
Mas, irmãos, quando a gente vai caminhando, por quê? Tem o início, o meio e tem o fim. Eu não sei em qual estágio que você está, se você está no início, se você está no meio, ou se você já está caminhando para o fim. Mas tem que ter sucesso tá, irmãos? Eita! Senão toda obra que você faz se perde. Oh, Deus! Você dá a vida por aquilo que quando alguém pegar, vai jogar fora todos os anos que você se dedicou. Saiba o seguinte, para construir um prédio, você demora, dependendo da condição financeira, você pode demorar 3, 4 ou alguns meses, ou pode demorar anos para implodir ele em 30 segundos. Tudo que a gente constrói pode ser destruído facilmente. Só que a gente vai vendo o ministério, e eu vejo, assim, eu estava conversando com Deus essa madrugada. Quem que conhece elástico? Não é só costureira, não é elástico. Você compra um elástico novo, você estica ele assim, quando você solta, o que acontece? Aquilo te dá uma lambada, não é isso? Ele é novo. Mas à medida que você vai, a elasticidade dele já não é. Quando passa o tempo, ele já não bate mais. E a vida emocional do pastor é assim. De madrugada alguém liga para nós, não sei se vai acontecer com você, falando que vai morrer, só para despedir. Já teve esse caso com você? Já teve? De alguém alugar o telefone durante 4 horas. Por exemplo, eu tive um jovem que ligou para mim falando assim: pastor, eu vou me suicidar. Foi por quê? Porque ele viu uma coisa lá em prova, o corpo começou a tremer, e ele ficou desesperado, sabia que era aquilo, ele ia se matar. Eu falei: não, fica calmo, porque você ativou o que você não precisava ativar. Você é homem, você pode ficar vendo essas coisas, senão vai ativar coisas que você não precisa ativar agora. E ele está vivo, mas o pai dele nunca ficou sabendo disso. Então, quem aqui já não recebeu o telefone, passou de 1h da manhã, é problema. É alguém que está endemoniado, é alguém que está na estrada, morto. Teve uma irmã que ligou para mim e falou assim: pastor, 3 horas da manhã, pastor, meu esposo morreu, está aqui na cama. O que eu faço? Eu falei: chama o rabecão, não, vai lá, gente, vai lá. Madrugada para nós é dia, irmão. Então você já começa o dia, já não é elástico, né? Então é emocional, ali no mesmo dia que você faz o elástico, de lá reconhecer uma pessoa na pista morta, ou expulsar um demônio, ou alguém para descarregar em cima de você, você vai de manhã cedinho, vai comemorar com uma família que nasceu uma criança, e você é um elástico, né? O emocional, aí chega na parte da tarde, tu tem que fazer o enterro, pregar no enterro, e chega à noite, realiza um casamento. Olha que coisa doida. Não é isso, irmão? Eu estou mentindo. Sobe morro, desce morro, corre morro. Teve uma vez aqui na Vila Americana que uma irmã chegou com roupa de dormir, irmão. Chegou com roupa de dormir, pastor, o meu noivo, eu terminei com ele estava na linha de trem, saca ela correndo na frente e eu atrás. O que pode revezar? O pastor correndo atrás da irmã de bebidão. Um dia, irmão, olha só, é prova. Um dia uma irmã chegou no gabinete, começou 2 horas, e eu, nossa, pastor, eu não falei nada, quem pensa dessa pessoa? Porque querem ser outro. Não é vida da gente, então é elástico, emocional. Cada dia é diferente, e isso, imagina só, não é um dia, no início ainda aguenta, mas vai chegando no meio, você já não está aguentando mais. Eu estou correndo uma irmã que tinha a bolsa arrebentada, o combustível do carro acaba no meio do caminho, eu tenho que arrumar um outro carro para terminar o negócio. Tudo isso a gente vê. Estou mentindo, irmão? Não é a realidade nossa? O elástico. E Elias, ele passava uma batalha espiritual, porque, irmãos, quanto mais perto de Deus, maiores são os demônios que você vai ter que lutar, maiores são as guerras que você pode lutar. Tudo, irmãos. Lembra de Jesus? O traidor não foi lá do exército lá romano, não.
O traidor não foi um sacerdote, o traidor foi um discípulo. Olha que prova. E Jesus, sabendo disso, o que ele quer nos ensinar? Eu vejo o seguinte: olha para a vida de Jesus e tenta aprender algo. É assim que funciona. E ele chegou no meio, e ele, naquela garra, falou, desafiou a cara: olha, chama todos os profetas falsos aí que estão aí no ministério aí da sua esposa. Aí foi 450 de Baal e 400 de Acera. 850. Eu tive lá no Carmelo. Eu tive no Carmelo sozinho, tinha ninguém. E mais de coisa doida lá. Mais de 40 graus no Carmelo. Eu e Deus peguei uma trilha e cheguei lá. Irmãos, que coisa, que calor lá. É um calor de Deus que é mais forte do que o calor do sol. Mas aí reuniu. E o que Elias faz? Antes, entende o seguinte: tudo que está acontecendo aqui na terra está tendo repercussão no mundo espiritual da guerra. Nesse momento aqui em Três Postos tem demônios lutando, porque vocês estão aqui, e eu tenho certeza que vocês tiveram dificuldade de chegar. Estou mentindo, irmão? Teve gente que teve dificuldade de chegar. Mas olha só, ele faz o desafio e ele faz assim: faz vocês primeiro. Fez um altar e começaram. E eu estava observando que algumas qualidades que a gente encontra nesses profetas de Baal são unidos. Eles têm uma fé certa num Deus errado, mas são unidos. Eles estão comprometidos com a missão. Foi todo mundo. Todos os profetas estavam ali. Eles tinham comunhão um com o outro. Eles tinham cumplicidade. Eles tinham dedicação. Eles honravam Baal. Eles oravam tanto que eles começaram a se retratar. Eles acreditavam que Baal ia responder com fogo, porque não podia, tinha que fazer a lenha, colocar o holocausto, mas não podia botar fogo, não. O Deus verdadeiro ia mostrar com fogo, se manifestar com fogo. Mas eles são dedicados. Irmãos, você acredita que tem pessoas que no inferno que estão jejuando no fim do ministério? Um desânimo que vem de repente, um fracasso, uma tristeza. Tem muitos aqui que estão destruídos ministerialmente, que estão às vezes de pé só pela graça, mas o elástico já se foi, nem tem mais elástico, não tem mais nada. Eita! O inferno está jejuando para a igreja fechar, irmão. Se instalou a igreja satanista e está tirando esses caras, sabendo? E qual é o jejum deles? Tirar jovens da igreja. Tem conseguido, irmão? Quem tem orado mais, eles ou nós? Entenda que o mal, ele é focado. O mal é focado. Mas Elias foi dando corda. Porque Elias sabia que Baal não era Deus não. E que não ia responder com fogo. Chegou por fim, eles desistiram. Agora é só vez dele. Ele manteve o mesmo altar, irmão? Não. Ele fez um altar novo. Não vou usar para Deus o que for usado para outro Deus. Eita! Fez um altar, diz que restaurou o altar, estava quebrado. Aleluia! Ele restaurou o altar quebrado. Colocou lenha. O carneiro ali colocou em pedaços. Pegou 12 pedras, irmão. Por que ele pega 12 pedras? Eu perguntei para Deus por que ele colocou 12 pedras e não 10 ou 2. Porque o reino estava dividido. 10 estavam no reino do norte, 2 tribos no reino do sul. E ele coloca 12, profetizando unidade de Israel. Israel não pode estar dividido, porque um povo dividido não subsiste. Ele coloca 12 pedras para restauração. Depois ele usa água para evidenciar o milagre, porque o fogo não pega com água, com uma madeira molhada. Para Deus não quer, irmão, porque Deus é coisa de impossível. Ele podia nem botar lenha que caia fogo do mesmo jeito.
Mas tem coisas que Deus permite que nós, como líderes, façamos. A gente tem que preparar o altar. Essa é a nossa parte. Qual é a nossa parte? Restaurar o altar. Às vezes, irmãos, aqui o nosso ministério já está desgastado, perdeu a característica original. Perdemos a direção. Você lembra de quando que Deus chamou? Olha a distância que você está do teu chamado. Olha como nós nos distanciamos do ideal que fomos chamados. Nós fomos abrindo mão para algumas coisas e sendo parcial quando não deveríamos ser. E isso foi nos frustrando. Não estamos vendo resultado, irmão, porque às vezes você acha que uma igreja cheia é resultado. Não! A presença de Deus naquilo que você está fazendo é um resultado melhor. Mas ele restaurou o altar, estava quebrado. Eu não sei como está o teu altar, se está rachado, como está a oração, se você orava como orava antes, se você buscava, se você se dedicava à leitura da Bíblia como você se dedicava. Nós precisamos voltar ao início de tudo. E ele foi restaurando o altar e restaurou, e jogou água mesmo, molhou 3 vezes aquilo. E eu fico olhando os profetas de Baal, olhando aquilo, porque eles tinham tudo, irmão, união, tinha tudo, mas não mostra que eles fizeram o altar como Elias fez. E ele ficou olhando assim, mas poxa, nós somos 850. Nós temos ideologia diferente, porque a cela é diferente de Baal, mas nós trabalhamos juntos. Mas ele está sozinho. Ele está fazendo as coisas sozinho, porque você e Deus é a maioria. Se nós estamos com Deus, não está tudo bem. Não pode faltar Jesus nas nossas reuniões. E o mais interessante é ele estar aqui. Deus, Jesus está aqui. Nós estamos vivendo um tempo que você fala, hoje eu estou, irmão. Jesus está aí, irmão. Amém. Jesus perdendo a popularidade dentro dos olhos. Mas entenda que na hora que ele restaura, ele fala assim para o povo assim: se aproxime. Vocês estão muito de longe. Chega mais perto do altar, para que vocês vejam com seus olhos que Deus ainda existe. Hoje vocês vão provar, vão sentir, vão ver, vão perceber, para que vocês retornem à fé. Irmãos, tem homens aqui que já viram muitos milagres. Por que você não está vendo mais? Eu estava contando para o pastor Luiz. Eu fui um pastor batista, formado no Seminário do Sul. Minha esposa é iberista, formada missionária nas missões. Pastorei 3 anos no Ministério Batista. Tive uma visão diferente. Cheguei diante dos pastores. Falei assim: se eu continuar no meio de vocês, eu vou dar problema. E a última coisa que eu quero é cuspir no prato que um dia me deram. Sou muito agradecido ao Ministério Batista pelo que eu sou hoje, pelo conhecimento bíblico, pela prática. Mas só que chega um momento que você começa a pensar fora da caixa. Eu, na maior dificuldade da minha vida, eu sentado numa linha de trem assim, o carro que eu precisava pagar estava na minha frente, a linha aqui assim, eu sentado, não estava vindo trem, lógico, não sei, bem trem, sem ser na linha. E atrás de mim estava um bairro, irmão, que só Jesus. Lembra, Jefferson? Era um bairro terrível, sem luz, rua de chão. E o Jefferson falava assim comigo, Deus, como é que você traz um homem tão estudado como esse para um lugar desse? E eu estava ali sentado e perguntei: Deus, de um lado uma igreja rica aqui de Volta Redonda, Memorial, me convidando, eu ia assumir dia 10 de janeiro de 2000, a igreja Memorial. E em 99 de outubro, Deus falou comigo assim: abre mão das coisas pequenas para eu te dar coisas grandes. Mas não era financeiro. Eu já tive o privilégio de orar com cego e cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Já tivemos nessa igreja ressurreição. Às vezes tem coisa que a gente
já passa aqui. Quem aqui já viu o milagre aqui junto com a gente aqui? Pastor Jefferson, pastora Cláudia, Sueli, já viram milagres visíveis. Na Vila Americana, Deus fez uma cega enxergar. A gente não divulga essas coisas. Já tivemos o privilégio de ver uma perna crescendo no Paraguai. Tudo isso Deus fez depois que a gente saiu da casa. É uma coisa importante, irmão. Você tem que ter a direção de Deus. E fala assim: Deus, o que você quer de mim? Eu nasci para um propósito. Eu nasci para uma missão. O tempo está passando. E é triste quando você olha para trás e fala: meu Deus, eu perdi tanto tempo. Irmão, você tem uma ideia? Eu tenho tantos cursos que eu nunca usei. Não posso nem colocar, às vezes, numa... Como que existe para fazer currículo? Se eu fosse repensar a minha vida, eu não teria feito um monte de cursos que eu fiz. Porque se eu sei aonde eu quero chegar, eu vou subir no degrau na direção onde eu quero chegar. Eu não vou perder um tempo para cá. E às vezes a gente perde muito tempo. E quando você chega no meio, você olha para trás e fala: eu deixei de fazer isso, eu deixei, nossa, eu gastei tudo de energia e tempo em pessoa errada. Mas faz agora. Aí você olha para frente, eu não tenho tanta força mais. Irmãos, depois que Elias, eu fiquei maravilhado quando eu li aqui nesse capítulo 18. Se eu for ler, olha só o que Elias fez. Capítulo 18, versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo uma oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: olha só, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de vivo e não de morto, né? Manifesta-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Eu fiz tudo na direção do Senhor. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus, e que tu fizesse tornar o seu coração para trás. Então qual foi o seu? Irmão, Deus minutos deu essa oração. Não é o tempo que a gente gasta orando, mas é como que a gente ora que faz diferença. Quando Deus encontra o altar restaurado, quando Deus encontra as pedras no lugar, quando Deus encontra a intenção certa, o fogo cai. Aí eu pergunto, irmãos, todos nós aqui estamos fazendo altar. Está caindo fogo lá? Ou não? Nós estamos mais iguais a Baal, aos profetas de Baal, ou ao profeta do Senhor? Às vezes você tem união, você tem comunhão, você tem cumplicidade, mas não tem fogo. O fogo é quando Deus resolve investir no seu ministério. E o fogo caiu, irmão. O que aconteceu? Os profetas que estavam antes tinham que ser mortos. E aqui eu vou caminhar para o fim do ministério de Elias. Que o fim mesmo, na verdade, ele termina lá no capítulo 2, no 2 Reis, no capítulo 2, quando ele é levado ao céu. Mas é interessante, irmãos, que quando aonde eu quero mais assim focar com os irmãos, cuidado com a tua vida emocional. Você é um ser humano, você tem emoção. O que é emoção, irmão? Emoção, eu sinto raiva, sinto alegria, sinto tristeza, fico desanimado. Emoção. Agora, o que é lado sentimental? Angústia, frustração, decepção. São abismos que a gente entra. E eu acredito que a vida de Elias estava num elástico. Imagina, irmão, você vê no poder de Deus de descer fogo do céu, irmão. O homem estava cheio da unção, de repente falando em mistério, decolando. Aí chega um mensageiro. Sempre depois de uma grande ação que Deus realiza na nossa vida, vem uma reação muito forte para te parar. Vem um mensageiro e fala assim: ó, eu vou te igualar aos profetas que você matou. Você não é maior que eles. O que Elias fala? Ele poderia ter feito assim, é mesmo?
fala com a Jezabel que eu estou em tal lugar. E quando ela chegar a 500 metros daqui, o fogo vai cair nela. Aconteceu, irmão? Sim ou não? Ele tinha autoridade. Havia nele autoridade, intimidade com Deus. Mas o que o diabo faz? Faz você olhar para você e não para Deus. Ele joga a guerra no nível que você vai lutar e não que Deus vai lutar por você. Ele tira Deus de cima e coloca você. Você não é o bom, vou te matar. E diz a palavra que ele tem medo. Medo. E eu vou dizer uma coisa bem sincera, irmãos. O medo, ele tira o nosso foco de Deus. Por que Pedro afundou? Teve medo, dúvida. Mas quando ele estava olhando para Jesus, a água não era problema. Quando ele olha para Jesus, o foco é em Deus. Mas quando ele olha para ele olha para a água. E o medo, querido, ele faz porque tira a nossa visão. Tira a visão de quem Deus é e mostra a visão de quem nós somos. E ele começou a ter medo. E a primeira coisa que ele fez, irmão, é atitude suicida. Ele vai para uma localidade e deixa o moço. Diferente de Eliseu, né? Fica aí que eu vou lá. Não, vou ficar contigo. Mas aquele moço era o sucessor que não tinha objetivo. E ele foi e ele decidiu. Deus, eu vou. Estou encerrando, meus irmãos. Sabe por que Deus me mandou falar? Para você não parar. Eu lembro que eu e o pastor estávamos caminhando lá em Dinamarca, em direção à praia da Bahia, ela e o nosso querido colega de ministério, pastor Timóteo, em nome de Deus, lá de Paraná. E ele todo animado, pastor, eu disse que eu vou chegar lá, vou pegar meu sucessor, vou colocar ele no meu lugar e vou ficar só para o missionário. E a gente caminhando. E ele é um profeta de Deus, e Deus usa aquele homem no espelho para falar. Essa é uma pessoa que eu usava. E na caminhada eu falei assim com ele assim, irmão, quem te colocou no ministério? Foi Deus. Quem te deu essa igreja? Deus. Eu falei, quando Deus mandou você parar? Você sabia que às vezes, do meio para o fim, você começa a tomar posições que Deus não mandou? Você é movido pela circunstância. Você parou porque alguém falou. Não foi Deus que falou, mas o mensageiro. Você desistiu porque não estava dando certo. Você entrou dentro do caixão, botou um monte de flor e está precisando de alguém que feche. Você decidiu parar, mas não foi Deus que mandou você parar. Entenda que quem põe fim no nosso ministério é Deus. E o fim do nosso ministério não é uma promoção, não é um enterro. Elias perdeu a direção de Deus porque ele fez o que Deus não mandou fazer. Deus não mandou ele fugir? Mandou? Não. Deus mandou ele deixar o moço dele? Não. Deus mandou ele ir para o deserto? Não. Ele decidiu que era o fim do ministério. Ei, querido, o ministério é seu de Deus. Essa é. Eu não sei o que você vai enfrentar amanhã, porque a gente prega hoje para colher amanhã. Mas a palavra é não desista. Não desista, pastor. Creia no teu. Se você tem certeza que Deus te chamou, não desista. Deus deu comida para ele, mas eu acho muito engraçado. Eu termino aqui. Pode vir para cá, pastor. E sabe o que ele fez? Deus deu comida para ele. Ele ficou fortalecido com a comida. Poxa, Deus é tão bom, né? Ele cuida tanto de mim. Pode vir para cá. Ele cuida tanto de mim que ele não quis deixar eu morrer de barriga vazia. Ele quis me deixar morrer com fome. E Deus, irmão, não estou dormindo. Acho que ele vai me... Vou morrer aqui. Aí o anjo desperta de novo, dá a comida, levanta. Você está querendo parar, mas Deus falando, continua. Você está querendo desistir, Deus fala, continua.
direção, aí para onde eu vou, aí você segue a direção. E com a força, monte de orelha onde Moisés teve atividade, em vez dele subir do monte, ele entra na caverna. Deus não está te dando força para você se esconder ou para mudar o lugar da tua morte. Deus quer que você se levante hoje e cumpra a missão que você foi chamado. Uma vez eu ouvi uma frase quando eu comecei esse ministério: saia do lugar que limita a tua visão. De repente você está precisando dar direção, dar uma repaginada na tua vida para que o ministério seu venha fluir. E ele vem que aí Deus, mais interessante, que Deus entrou antes da vida. O que você está fazendo aqui? Nem eu estou te entendendo, homem. Você não viu o fogo como eu destruí os profetas? Você está me colocando menor do que Jezabel, está correndo de quê? Não, só eu que permaneci fiel. Não, eu tenho um monte que não se sou você não. Tem gente de joelho dobrado, querido. A missão de Deus para você não parou. Você pode dizer isso. A missão de Deus na minha vida não parou. Fala isso para você, vai lá. A missão de Deus na minha vida não parou. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Eu gosto de ouvir isso. Eu vi Deus usar também. É por isso que ele é um dos pregadores. Quando a gente levar o pessoal em Minas lá, ele vai estar ministrando para a gente. Né? Eu estou sonhando com esse momento, vai te levar. Começa um projeto agora, sábado, eu vou com o pastor nosso lá na igreja. E o nosso propósito é ir de 2 em 2 meses, levar um casal de pastores, mas eu quero um dia levar aqueles que puderem ir, claro. A gente vai ver o preço do hotel lá do nosso, da pastora, e vamos invadir aquela cidade, vamos fazer um trabalho. O bispo Paulo vai ministrar para a gente ali. Vai ser bênção demais. Tá? Irmão, que palavra maravilhosa. Antes de chamar, Levino, vem para cá em nome de Jesus. Levino. Irmão, a gente fica o dia todo ouvindo uma palavra dessa. Né, pastor Deus? Quando o pastor Deus grita, é ouro, é que o negócio está forte demais. Pastor, agora eu não fico assim, tá malhadinho, né? Jamais. Quando o pastor Deus grita, é ouro, o negócio está bom demais da conta. Então eu louvo a Deus por essa manhã maravilhosa. Presbítero Levino, vem para a festa. Tem providência de Deus hoje aqui. Tem providência de Deus hoje aqui. Ele é o socorro. Qualquer dia o corvo vai cuidar de ti. É profético isso. Amados, cadê a irmã Alice? Irmã Alice, por gentileza, em nome do Conselho de Pastores de Volta Redonda, dá um abraço na aniversariante, pastora Isabel. Aleluia. Vai ter bolo, viu? Vai ter bolo. Vai ter bolo. Vem na sala, me chamou. Glória, vai ter bolo. Só quinta-feira. Aleluia. Amados, eu vou estar aqui contando história novamente. Eu estava lá no meu lote, não é fazenda, pastor Joaquim, porque lá não tem boi. Não é sítio, pastor Alves, porque lá não tem galinha.
não é chácara porque não tem um montão de fruta naquele lugar. Aí eu estava lá no meu lote, de repente chegou uma mensagem. O senhor é irmão do Caetano? Sou. Ó, eu queria só estar informando ao senhor que eu vou mandar dar uma costa no seu irmão. Eita! E vou assumir com ele. Aí eu falei, Jesus. A primeira coisa que a gente faz, né, meu irmão, é colocar o rei dos reis, o Senhor na batalha. Tem certas coisas que estão fora de você. Mas eu fui, juntei as minhas ferramentas e tal, vai ver aqui, ó. Olha a mensagem que chegou aqui. Agora não vai matar meu irmão. Aí, passou um pouquinho, começaram as minhas sobrinhas. As filhas. Ligou, falei para ele, tem que apressar um pouquinho mais e tal. E fui embora. Aí quando eu cheguei em casa, sentei um pouquinho na cama e estou sentindo aquele incômodo. Tipo, vai lá na casa dela. E mandaram uma foto a mulher com a mão machucada e falando que o meu irmão tinha dado uma coça nela e que ela ia pegar os dois irmãos dela que não são costumes e ia matar ele. Aí cheguei, estou lá, senti no coração de ir lá na casa dela. Cheguei, os dois abençoados filhos dela lá. Perguntei, a fulana está aí, meu irmão está aí? Não, mas posso subir aí? Pode. Cheguei lá, estou conversando com eles com uma tranquilidade. Falei, cara, eu recebi uma mensagem aí que vocês iam dar um sacode no meu irmão. Senhor Levi, eu não sei, não acredito que o senhor veio aqui só por causa disso. Que eles dois ali ligam direto, tal. Eu falei, mas é o seguinte, eu mostrar aqui, mostrei a foto, pera aqui, ó, eu estava perto lá no local, eu vi o seu irmão descendo, ela é o seguinte, ela tem um mal, né, enche muito na cara, é alcoólatra mesmo. E inventou que meu irmão tinha dado uma costa nela, mas na verdade, quando ela fica nervosa, ela começa a socar com a parede, por Jesus. Misericórdia, hein? E nisso ela deu um soco no vidro da porta de alumínio, o vidro quebrou e colocou a mão dela. E ela cismou de falar que era do meu irmão. A sorte do meu irmão é que o filho dela estava lá. O filho dela agora, por que eu gostaria de estar tirando esse negócio? Amados, às vezes você ora por determinada pessoa. Esse meu irmão, por exemplo, ele saiu de um local, saiu da casa da sogra lá, alugou um local do lado da igreja da pastora Nalva, não sei se o bispo conhece. A pastora Nalva tem um ministério no alto do morro de Santo Agostinho ali. E meu irmão está morando do lado da igreja. Aí cheguei lá, chamei, está ele tranquilo dentro de casa, eu fui, conversei com ele, falei, ó, sua filha inclusive colocou aqui que você estava sumido 2 dias, saiu com a roupa do corpo, sem documento, sem nada. Falei, Jesus, às vezes, meu irmão, você tem que orar mais por determinada pessoa. Mesmo que aquela oração seja por causa de uma notícia falsa. Talvez eu estivesse orando por pouco do meu irmão. Pela conversão daquela abençoada também. Mas Deus vai permitir certas coisas acontecerem na nossa vida. Misericórdia. Ah, meu Deus. Mas a palavra de Deus nos diz em Colossenses 3,15. Apenas a parte final do versículo que diz assim: sede agradecidos. Amados, eu gostaria inclusive de estar estendendo esse agradecimento a todos vocês que fazem parte do Conselho de Pastores de Volta Redonda ou que ainda não fazem parte, mas que ajudam com suas ofertas, que é concedido assim com um bom grato. Por que, amados? Nós temos
hoje no caixa do Copérnico uma faixa de R$ 2.500, mais ou menos, sabendo que daqui a uns dias vamos tirar uma faixa de 1.800 para documentação. O negócio é complicado, irmão, mas eu gostaria de estar agradecendo a você que participa do Conselho de Pastores de Volta Redonda. E eu vou dar mais uma oportunidade de você estar mais uma vez ajudando ao Conselho de Pastores de Volta Redonda com a sua oferta. Poderoso Deus, sede agradecidos, Pai, é que a tua palavra nos diz nessa manhã, Pai. E nós estamos aqui agradecidos, Pai, pelo Senhor ter nos colocado neste local para estarmos, ó Deus querido, renovando as nossas forças perante a tua face. Nós temos ministérios, Pai, ministérios que têm um propósito da tua parte. E sabemos, ó Pai, que o Senhor falou a cada coração nessa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e por tudo que ainda vai fazer pelo Conselho de Pastores e pelos servos, ó Pai, que fazem parte desse conselho maravilhoso. Muito obrigado, meu Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória. Quase que eu liguei para o Bispo Cláudio, falei assim, o Bispo Cláudio, é bom tirar da casa do aniversário. Mas tem certas coisas, meu irmão, que é você que vai ter que fazer. Às vezes o Senhor até permite que outra pessoa faça aquilo que você, por um acaso, não percebeu que era a obra sua. Querido, Deus abençoe. Querido, você não pode perder nossas reuniões. É um alimento diferenciado para a gente, para pastores e líderes, para a gente caminhar. Olha que palavra nessa manhã, quinta-feira passada, hoje, quinta que vem lá no Pastor Carlos. E assim vai. Depois no Pastor Aldo, né, pessoal? Vai ver que a igreja bonita lá que ficou. Depois lá na Rádio 88, e assim o conselho vai caminhando, em nome de Jesus. E agora, um convite muito especial, e eu vou estar presente, né, em nome de Jesus, porque tem pastores do Copérnico, eu tenho pastores da nossa igreja lá do Mariana que vão ser homenageados, que vão ser honrados. O presidente da Câmara dos Povos de Volta Redonda, mesa de diretores, senhores, vereadores, vereadoras, sente honrados com sua presença na Justíssima Família, na sessão solene do dia do pastor. Dá-nos-ei, pastores, segundo o meu coração, de Jeremias 3,15. Tá? Eles vão receber aquela medalha, né? Martírio Terno, é isso? Nós recebemos, nós somos, pela misericórdia, gratidão a Deus, nós somos um dos primeiros a receber. Lá atrás, quando lançou a medalha, eu fiz parte daquela equipe ali. E hoje eu sinto honrado, né? Estar presente com o pastor Aldo vai receber, o pastor Marcos Alain vai estar recebendo também. O pastor David também vai receber. Vai ter um monte de pastores ali, o pastor Cícero Baraque, na nossa igreja do Mariana, vai receber hoje lá na Câmara. Deixa eu ver lá. Isso, 19 horas. Vamos estar presente ali, prestigiando o nosso pastor João Aldo, o pastor Marcos Alain, e o pastor David também, todos os pastores e pastores que vão receber o nosso pastor do Mariana, glória a Deus. Amém? Essa é a notícia boa. Agora tem uma notícia ruim. Tem notícia ruim no qualquer tempo. Uma notícia ruim é para a gente orar para o negócio melhorar. Amém? Amém? Eu fui informado semana passada, quarta-feira da semana passada, semana retrasada, um pastor me ligou, não vou citar o nome dele, pastorzão da cidade, disse: bispo, o senhor é presidente do Copérnico, e o senhor sabia que está acontecendo algo? Eu não sabia não. Aí conversei com o reverendo Donizete, conversando com a diretoria, logo depois da reunião lá no projeto, nós fomos almoçar, para colocarmos alguns assuntos em pauta. Pelo Paulo, eu, Donizete, Silvino e o reverendo Adilson. Conversando com eles sobre os assuntos que nós colocamos, o Donizete estava sabendo já. Só que a gente não vai dar endereço, senão você complica a gente. Tem gente que não vigia, se der o endereço, ele vai bater lá nesse lugar. Tem gente que é bem doido na cabeça. Ele vai lá nesse lugar para colocar ele na prova. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais.
espirituais e poderosos em Deus para terminar a fortaleza. A notícia é, você sabia que está abrindo uma congregação da igreja satânica na Beira-Rio? Abrindo aquela igreja da Fatiaia, está instalando ali no Beira-Rio. E eu passei lá, eu vi o local, eu fui lá conferir. O pastor me ligou, pelo amor de Deus, ele viu chegando lá uns bezerros de bronze, porque eles usam Tatiaia. E ele viu que o prefeito, que era a igreja dele, falou para ele entrou comigo, eu não tinha, fui lá. E eu parei o carro como que não tinha nada, e dei uma olhada assim, o negócio para feira dentro. Mas eu não falo isso não, senão você vai lá, teu carro mata o mundo. Então você vai lá, em nome de Jesus. A igreja vai lá, eu vou ter uma reunião agora, juntamente com o bispo da igreja católica, vou passar para ele essa situação. Que aí nós vamos estar orando. Juntos vamos estar orando, e você sabe, ele bate colocar contra isso também. Então nós precisamos unir força agora no mundo espiritual para ele poder, em nome de Jesus. Então olhe, porque eles não ficam satisfeitos com a sua Tatiaia, não. Assim como o bispo Paulo falou, tirando os jovens adolescentes, eles querem fazer um terrível. Então é na Beira-Rio. Qual local? Eu não vou falar não. Antes de chamar aqui o pastor Carlos, a pastora Isabel, Deus usou hoje esse ministério louvor. Segunda-feira, eu fui orar na consagração, na nossa igreja de 6 às 7. E esse louvor tocou 2 vezes. Deus não rejeita a oração. E sempre que eu estou no propósito com Deus, Deus fala comigo através desse louvor. Eu estava de joelhos e começando. Nunca louvou nenhum pastor Marcelo, que é o líder aí, que está orando já tem 3 anos e 3 meses. Direto, de 6 às 7 da manhã, Deus mudou a história da nossa igreja ali. Não tem 3 anos e 3 meses nos postos da rua. Que coisa linda, pastor Deus. Não está enfeitando com bolas e está enfeitando aí. Deus só manda a pessoa para poder somar, né? Coisa maravilhosa. Então, beijo demais. Então eu quero falar para você, olhe para Deus mandar pessoas assim para você. Que aí você fica abençoado. Você vai estar Deus na direção, você na direção do povo, e o povo fazendo algo, trabalhando no nome de Jesus. E aí, hoje, quando cantou esse louvor, Deus me deu a resposta. E Deus já me deu a glória aí, porque eu tenho clamado. Depois eu vou com os irmãos em nome de Jesus. É forte mais da coisa. Esse louvor falou muito forte comigo, tá? Antes da pastor Carlos e Isabel, eu quero apresentar o Marcos. Marcos, ele tem sido bênção aqui para o Copérnico. Marcos, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, Marcos. Numa outra oportunidade, eu vou ver se lá no Pastor Alto, ou se não, Levino, lá no pastor Carlos, deu 5 minutinhos que ele está falando, tá? Para o Marco está falando. O Marco tem abençoado as igrejas com livros. Inclusive, eu vou pegar os livros que ele trouxe para poder levar para Minas. Vamos lá, já falei para os irmãos, nós temos 3 igrejas de Minas, vamos estar abençoando. Marco, Deus continua te abençoando, tá aqui? Esse ministério abençoou. Hoje ele abençoou várias pessoas aqui, estão saindo uma bênção para a pastora Cristina, Cláudia, né? Estão saindo, a pastora Café não, quem pegou? Pastora Cristina, pastora missionária Eliane, mas quem? Pastor Joaquim. Foram os 3 abençoados com um kit de 6 livros. Olha que coisa linda. Livro que nós começamos a ler, né, pastor Dilson? É excelente. Então, quero agradecer, Marco. Deus te mandou você como um presente para o Copérnico que Deus mandou. Deus te abençoe, tá? Eu quero apresentar a nossa diaconisa. O Natanael já vai fazer parte do Copérnico, já está com a gente ali. E a diaconisa Juliana. Fique de pé, minha querida, em nome de Jesus. Juliana, esposa do ministro Natanael. Deus te abençoe, ela veio com seu esposo. Eu estou feliz por esse casal, está trabalhando muito com a gente aí. Deus te abençoe. Pastor Carlos, pastor Isabel, bem em frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, que obra linda. Eu falei para ele que no culto nosso, nós vamos colocar aquele louvor lá para a pastora, aquele louvor lá que você filmou ele, nós vamos fazer uma festa e ele vai dançar igual ele dançou lá, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz, amém?
Eu estou neste lugar, eu volto há 28 anos atrás, né, Paulo? Eu conheci o trabalho aqui, eu já não era pastor ainda, ministrei aqui nesse lugar. Vocês não eram aqui, tinha uma casa que você não tinha, isso era a igreja, uma pedaço ali, lá na saí. Eu me lembro, não tem 28 anos atrás, benção demais. Deus o fiel. Irmãos, Deus, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu estou preparando todo o material. Quinta-feira que vem, eu presente tudo lá dos irmãos, o material. Aí vai ser na igreja, eu vou ter tempo, né? Marco vai ter tempo para falar. E aí eu passo para vocês realmente, né? O que Deus fez, o que Deus está fazendo. O que incomoda no coração sempre é criança, né? E aquilo dá muita tristeza, a gente chora. É isso que vem. A gente vira adulto passando como. Talvez não incomoda tanto como uma criança, mas a criança, quando fala que tem fome, não tem fome, não tem fome, isso mexe muito com a gente. E eu já estou preparando eu e minha esposa, já estamos orando. Eu quero contar, eu sou líder de missões da Porto, já contar com a sua oração. E além da sua oração, você vai da sua técnica. Se a gente começar a aumentar agora, até para começar a viajar, nós vamos ter reuniões suficientes, nós já estamos com projetos, com planos, de como fazer, de dinheiro nos organizar. Mas foi uma viagem abençoada, de aprendizado. A gente já sabe o que é quando a gente põe o pé na terra, né? Quando a gente vai lá e põe, a gente sabe. Isso. O povo procurando um pouco rico, abre de tudo. Simplesmente não tem administração. Muitas vezes não acontece na nossa missão. É isso. E esse espaço de tantas dificuldades que está luta. A guerra ali não é só espiritual, há uma guerra também na sua vida. Então, vai ser uma viagem muito perigosa. Então, quinta-feira que vem, eu quero contar para você. Amém, Luiz? Amém. Falou amém? Amém. Aleluia. Então, eu quero contar com vocês, tá? Agora você vai ser denso demais. Eu estou acabando de ficar na dela. Eu cheguei segunda-feira de madrugada, estou acostumando aí a ficar ainda. Seu horário aí, pode devolver o microfone. Pastor Carlos falando, vamos conversar com ele no livro do conselho, para fazer um gasofilaço escrito oferta missionária. E todo o conselho, né? Esse gasofilaço vai estar, e além de você ofertar o conselho, Deus vai te dar a oportunidade de você colocar alguma coisa no gasofilaço, né? Para poder entregar para o pastor Isabel. E eu creio que quando que vem eu vou também. Eu creio que o pastor Isabel vai isso. Aí eu falei para a minha esposa, ela falou assim: você não vai aguentar comer lá não, você não. Sabe por quê? Eu estava acompanhando. Domingo, 3 horas da tarde, eu não tinha almoçado, não. Falei, que prova, hein? Aí, o fogo foi no chão, eu estava acompanhando, e o pastor João filmando. 4 panelas de arroz e procurando a carne. Cadê a carne? Tem carne não. Tem carne não. Aí eu tinha repolho. Aí eu falei para minha esposa, o ano que vem, ela falou assim: você não vai aguentar. Eu falei, vou embora dessa, eu vou receber bênção. Amém? É prova. Aí o pastor Carlos, o pastor João, o pastor Isabel foram lá e arremataram todo o pé de galinha lá para poder, né? Agora, eu cheguei a chorar também junto com a pastor Isabel. Quando ela foi, comprou 400 pães e deu mais criança do que isso. E aí que o coração, por isso nós vamos fazer alguma coisa. O pouquinho que cada um fizer vai abençoar a viagem, né? Para poder estar investindo na vida dessas crianças lá em nome de Jesus. Vamos agradecer o Senhor. Colocou o gasofilaço aí, pastor. Amém? Glória a Deus, pastor. Aleluia, Deus colocou. E a gente vai fazer isso também na Natal, pastor Dilson, na nossa igreja. Tá na igreja da pastora Ruth. A gente vai providenciar, vai ser uma missão. Para a gente investir em missão. Operação do pastor Wilson foi bem sucedida. Deve ter aula da manhã. Glória a Deus. Bênção de Deus. O reverendo Wilson fez uma cirurgia, vai internar na Unimed. Mandou mensagem para ter até sido lá. Nós oramos por ele semana passada, mas glória a Deus que a cirurgia foi aberta. Deus abençoe. A missionária Celeste está viajando, né? Mandou mensagem, está viajando, por isso não está aqui. E Deus abençoe. Presbítero dirigente, vem aqui para essa oração.
O presbítero GG, vem aqui orar. Ele é o presbítero dirigente aqui, Senhor de Deus, ele vai orar, depois nós vamos dar a bênção. Né? Nosso Deus amado Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, graças a Deus. Maravilhoso, Senhor, que o Senhor preparou para ele. Ó Deus amado, abençoa cada um que está aqui presente, cada pastor, cada prefeito, cada rebanho, pastoras. Ó Deus amado, toma cada um nas tuas santas mãos. Abençoa os seus rebanhos, ó Deus. Abençoa a volta redonda. Meu Deus, envia paz para a volta redonda, para a roça, Pinheiral, e demais cidades, ó Deus. Deus amado, dá-nos a tua bênção neste local. Abençoa este local, este bairro, esta rua. Cada rua também, meu Deus, de Três Poços, em nome de Jesus. Que cada um, ó Deus, sinta tua graça e teu poder nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Gerson, Deus te abençoe, tá, meu amigo? Como você faz qualquer com a gente? Conversa com esse bonitão que está atrás de você, eu escrevi, manda para ele. Aí, conversa com ele, vem para qualquer. Vem somar com a gente, porque como nós precisamos de pastores e líderes para caminhando com a gente. Estenda a sua mãozinha assim. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Semana que vem é com o prefeito Levino, reverendo Donizete, pastor Carlos. A direção está com ele lá e vai ser bênção, reverendo Donizete. Segura lá, em nome de Jesus, e vai ser vitória lá na videira lá. Ore pela nossa viagem, pelas duas viagens nossas, tá? Amanhã e a semana que vem, em nome de Jesus. Obrigado por ter vindo. Vai com Deus, velho.